um dia na terra da batata frita, ou do chocolate, ou da cerveja, você que escolhe. O fato é que tá uma maravilha estarmos por aqui. Uma que é um país que nos surpreendeu desde o princípio. A gente acabou dormindo por aqui essa noite, uma praça, um estacionamento público, eles chamam de Park Ride. Você chega, estaciona, deixa seu carro, depois vai embora sem custo algum. Porém, hoje de manhã a polícia acabou batendo na nossa porta, acabou de falar: gente, vocês não podem dormir aqui, isso aqui é um estacionamento público, é proibido dormir dentro do carro e vocês estão convidados a se retirarem e irem para o estacionamento de motorhomes. Por um lado até passa pela nossa cabeça de que as coisas funcionam tanto por aqui que uma coisa que a gente pode relevar, de certa forma, dormir no seu carro, a polícia não precisaria nem estar batendo na nossa porta, a gente poderia muito bem dormir aqui numa boa, tem espaço para todo mundo, mas também a gente tem que pensar no lado dele, a gente tem que pensar que regra foi feita para ser seguida. Isso me fez começar a segunda parte desse vídeo porque é um país extremamente organizado, onde a gente percebe que as pessoas não tem essa preocupação com segurança. Na verdade, a grande maioria das casas que a gente enxerga por aqui, elas não possuem cerca na frente das casas, elas não possuem nenhum tipo de cerca elétrica, no máximo alguma câmera de segurança para dar uma vigiada no seu território. Provavelmente esse é um dos únicos países que a gente consegue ter uma noção, ou melhor, a gente não consegue ter uma noção de quem é rico e de quem é pobre. Que a diferença social entre a classe alta e a classe baixa, ela é muito curta. Eu não estou falando de conta bancária ou de estilo de vida ou de modo de viver, eu estou falando de ostentação. A verdade é que os bairros de pessoas mais ricas e os bairros de pessoas mais pobres, eles demonstram pouca diferença, ou seja, em questão de estrutura, eles estão praticamente no mesmo patamar. E a gente não poderia de falar para vocês, meus queridos, o jeito, a qualidade de vida que o belga vive. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Por mais que essas ocasiões aí acontecem da gente ter que... Na verdade foi a primeira vez que a polícia bateu aqui na nossa porta para falar: ó, saem daqui que vocês não podem ficar por aqui. A gente até agradece, porque a gente veio parar nesse outro estacionamento, a Marta tomou um banho, eu acabei me trocando. A gente vai começar a conhecer a cidade por aqui e a gente está bem mais tranquilo, um lugar um pouco mais retirado. A gente vai aproveitar agora as nossas bikes também, para aproveitar a estrutura da cidade, para conhecer a cidade de bicicleta e ver como é que esse povo se porta, porque aqui todo mundo anda de bicicleta. É muito difícil a gente ver alguma pessoa não ter uma bicicleta para se locomover. A gente estava aqui podemos dizer, nesse ginásio, nessa piscina municipal que tem aqui, e muitas crianças, a gente percebe que eles estão na escola, em horário escolar, fazendo um roteiro de bicicleta pela cidade. Então a gente percebe que essa educação que eles têm, eles incluem a bicicleta, esse meio de transporte, no dia a dia, desde quando as pessoas são crianças. Uma nega ali, uma nega branca e uma nega preta ali, ó. A Mascara vai ficar aqui nesse estacionamento, que é um lugar bem tranquilo. Elas já correram, a Zara já teve cãibra, né? Elas ficam aí porque ontem a gente levou elas para correrem de bicicleta e a pé. E a Zara teve cãibra, tadinha. A gente teve que acudir ela, ficou toda se contorcendo no chão. A gente ficou até com um pouco de pena dela. Agora a gente está tomando um pouco de cuidado. Então hoje elas ficam no carro e a gente vai conhecer a cidade sozinha. Bora! Quando a gente fala de qualidade de vida aqui na Bélgica, a gente está falando, por exemplo, a estrutura para bicicleta. A gente percebe que tem aqui, ó, a ciclovia, os carros, e todo momento eles dão espaço para o ciclista se locomover. Antes de tudo é o pedestre, depois o ciclista e depois os carros têm vez aqui no trânsito. Já não bastasse toda a estrutura de ciclovia para os ciclistas se locomoverem pela cidade, eles ainda disponibilizam algumas bombas de ar para que você possa encher o pneu da sua bicicleta. Então você vem aqui, estaciona a bicicleta, conecta, tem para ambos os tipos de ventil do pneu e é só pisar aqui e encher o pneu por toda a cidade espalhado, esse tipo de suporte para os ciclistas. E justo eu falei pro Ica que ele tava precisando encher o pneu traseiro dele e a gente nem imaginou que tinha isso aqui, né? Foi uma descoberta agora. Eu acabei esquecendo a minha bomba em casa, a gente vai aproveitar essa aqui, o que a cidade disponibiliza pra gente encher o nosso.
Esses canais aqui que tem nas cidades aqui na Bélgica são incríveis, eles trazem uma energia muito especial para a cidade, a fluidez da água é bem legal. E a gente observou, claro, hoje não é um dia de sol e nem é um feriado, mas ontem foi feriado, isso aqui estava repleto de pessoas, as pessoas fazendo piquenique, passeando de bicicleta, que hoje está todo mundo indo para as responsabilidades, indo trabalhar de bike. Mas ontem as pessoas estavam simplesmente passeando, curtindo. A gente percebe, eu não sei se, e provavelmente seja por isso, porque o inverno é bem rigoroso aqui, que eles aproveitam esse clima que está bem melhor, que não faz tanto frio, que não neva, para praticar exercício físico. Então a gente vê desde os jovens até as pessoas mais velhas caminhando, correndo, fazendo exercício com a própria bike mesmo. Então é bem interessante de ver o quanto eles valorizam isso. É muito legal de ver que cada bicicleta tem uma coisinha diferente. Por exemplo, essa última mulher que passou, ela tinha tipo um cano assim com aqueles carrinhos que a gente vai em supermercado, em feira, pendurado atrás. Tem o pessoal que tem umas cestas gigantes na frente, tem umas bikes muito bacanas. Ó, esse daí tá levando o filho para passear e a gente já encontrou pessoas levando os cachorros também para passear num desses aqui. Ai, que bonitinhos, que vida deliciosa, né? Claro que no inverno não deve ser assim, a gente deu sorte de chegar agora com esse clima, mas a semana passada que nevou aqui, que nós estávamos aqui, era tudo totalmente diferente. A gente costuma relacionar a Holanda com os moinhos de vento, mas aqui na Bélgica também temos moinhos de vento. Inclusive alguns deles viraram até museu dentro, olha que bacana. E parece que aqui em Bruges são 2 dentro da cidade. A gente já viu um, agora vamos procurar o próximo. Não sei se a gente vai achar, mas vamos lá. A gente viu alguns aqui em Bruges, mas também a gente andou ficando num estacionamento um pouco distante daqui uma noite para dormir. Digamos no interior, né? Porque aqui é tudo muito próximo. Tu faz 5 km, tu tá em outro vilarejo, outra vila, completamente diferente de movimento, assim. Não tem tanto turista, é bem mais calmo. E a gente encontra esses moinhos normalmente próximos desses canais que a gente encontra por aqui. Seja lá qual for o vilarejo que tu for entrar, que tu for visitar aqui em Bruges ou próximos, as cidadezinhas ao redor, ou em Gant, que foi a cidade que a gente visitou também no vídeo anterior, a gente percebe uma coisa interessantíssima. 90% das casas aqui elas são de tijolo à vista, são construídas da mesma forma, da mesma aparência. E a gente estava pesquisando e conversando com o pessoal daqui, eles estavam nos contando que o que acontece é que antigamente praticamente todas as casas da cidade eram feitas de madeira. Porém, essas casas, elas corriam um risco de incêndio tão grande, eles acabaram destruindo todas as casas e criando todas nesse estilo único. Na realidade, aqui em Bruges eram todas de madeira, né? E hoje só sobraram 2 casas de madeira que viraram pontos turísticos. Então, a gente também vai tentar encontrar uma dessas casas. São nos pequenos detalhes que a gente vê que um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, que as pessoas vivem tranquilas, com uma segurança sossegada. Apesar que aqui também a gente já percebeu algumas ocasiões de atentados terroristas nos últimos anos, porém da civilização em geral a gente percebe que eles estão tranquilos. E a gente vê isso em algumas pequenas ocasiões que a gente tem que parar para analisar e que não são comuns no nosso dia a dia. A primeira delas é a bicicleta para fora de casa sem ter um cadeado. A segunda delas é uma torneira aberta para a rua, aqui vocês podem perceber. O terceiro ponto que a gente percebe, vocês podem ver atrás de mim, que na porta de cada casa contém um saco de lixo. Esse saco de lixo, normalmente, na grande maioria dos países aqui do oeste europeu, o lixo ele tem que ser pago, ou seja, você paga uma taxa e aí você recebe um saco exclusivo para você colocar o seu lixo dentro. Provavelmente hoje, sendo terça-feira, pelo que a gente está vendo, é lixo de papel. Então cada dia tem um tipo de lixo que você coloca para fora da sua casa. De quarta-feira pode ser o orgânico e assim por diante. A gente não tá num bairro extremamente rico, como eu falei para vocês, que aqui a diferença entre o bairro rico e o bairro classe média baixa, ele não se difere tanto, porém da mesma forma a gente percebe que uma grande organização, nesse que é um detalhe super importante, separação de lixo, que como a Má falou, hoje provavelmente é o recolhimento do papel, amanhã vai ser do orgânico, depois vai ser do plástico e assim por diante. É nada mal, um país organizado também tem seus valores, não é? Claro que nesses lugares, ocasiões como essa, quanto mais próximo do rio, quanto mais próximo do canal, mais caro é para se morar.
Porém, aqui em Bruges era um pouco diferente. Aqui em Bruges, a gente percebia, ou a gente percebe, a diferença de classe social quando a gente olha para as casas e a gente vê essas escadarias que tem no topo da casa, esses degrauzinhos que tem no topo da casa. O que acontece é que antigamente a sua função era facilitar a subida para limpar a chaminé e remover a neve. Mas tem algum significado além da manutenção. Quanto mais passos o telhado tinha, mais ricos os donos daquelas casas eram. Isso era meio que uma forma de ostentar toda a sua riqueza. Ou seja, as famílias que mais tinham dinheiro eram aquelas que mais tinham escadarias no topo da casa. E da mesma forma, as taxas de impostos cobrados por cada casa era calculada a partir de cada janela. Sendo assim, era o imposto cobrado a partir do sol. Quanto mais sol a pessoa tinha dentro de casa, mais impostos ela pagava por sua residência. Tanto é que algumas casas até hoje a gente pode encontrar alguns tapumes, alguns tijolos cobrindo as janelas de cada casa para pagar menos impostos. Uma das coisas que a gente peca, digamos assim, não é peca, mas uma das coisas que a gente deixa de visitar aqui na Europa são museus. Primeiro pelo fato de ser economicamente inviável para a gente ficar entrando em todos os museus das cidades que a gente passa, mas a gente gosta de frequentar os museus assim que mais chamam a nossa atenção, que tem uma história um pouco diferente. Aqui na Bélgica, aqui em Bruges, a gente precisa, é obrigatório visitar o Museu da Batata Frita. A gente veio visitar, é o Museu da Batata, acho que depois a gente consegue entender também sobre a batata frita tradicional aqui da Bélgica, aqui de Bruges, que movimenta grande parte da economia. A gente ficou boa parte desse tempo que a gente esteve por aqui acampados, isolados no meio de uma área rural. Com o motorhome a gente percebia uma grande plantação de algo que eles cultivam muito por aqui. A gente descobriu que é a batata. Consomem, óbvio, acho que é um dos produtos de maior consumo aqui, junto com o chocolate e com a cerveja, e conhecido também por ser a melhor batata frita do mundo. Legal, quando a gente pensa em batata frita, a gente pensa num produto só, mas nossa, com a batata a gente faz milhões de coisas. E aqui eles estão mostrando na região andina o que eles faziam com a batata. E olha essas imagens, que legal. Tem uma promessa feita que todos os lugares que a gente passa eu provo um sorvete, seja até no inverno, neve, eu tenho que provar um sorvete em todas as cidades que a gente vai. E aqui na Bélgica tem cada um, cara. Tcharam! Aqui, agora sim, realizado. Cara, a Bélgica tá trazendo cada experiência gastronômica. Cara, sujar o bigode com sorvete não tem melhor experiência na vida. Pazinho que parece um wafflezinho. Os caras capricham, hein? Pistache e framboesa. É aqui que nós vamos morar. E é de bike que a gente termina esse nosso passeio por Bruges, cidade incrível que a gente indica vocês virem conhecer. E o nosso próximo destino é Bruxelas, a capital da Bélgica, capital da União Europeia. E é de lá que a gente vai mostrar pra vocês a cerveja belga e muitas outras coisas que vocês vão conhecer desse incrível país. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanharem em mais essa aventura, dessa vez pelas terras belgas. Um grande abraço e a gente se vê no próximo capítulo. Uhul! Tá difícil, acabamos de chegar aqui em Bruxelas, depois de 1 hora vindo de Bruges pra cá. E não tá fácil encontrar um lugar pra estacionar aqui dentro de Bruxelas. Lugar até tem, o problema é que aqui em Bruxelas é necessário pagar uma taxa de 35 euros pra gente ingressar na cidade. É uma taxa de emissão de carbono, emissão de gás do carro. Então é um programa que eles estão fazendo através do governo.